A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Pastor Tiago Salomão falando aqui com mais uma palavra com propósito, né? Eu não sei pela qual rede social vocês estão nos assistindo, mas eu creio que Deus ele falará com você de uma maneira poderosa. Amém? Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 19, que diz assim: Diz o Senhor, eles lutarão contra você, mas não conseguirão vencê-los. Conseguirão vencê-lo, pois eu estou com você e o livrarei. E no livro do profeta Jeremias encontramos um profeta jovem e relutante sendo chamado, sendo ali comissionado por Deus para estar em uma posição de liderança sobre Israel e para uma das maiores e difíceis missões da sua vida, que era trazer o recado da parte de Deus para Israel. Mas, dentro desta difícil missão, dentro dessa árdua missão a qual Deus ele dá a Jeremias, no versículo 9 do capítulo 1, no versículo 19, do capítulo 1 de Jeremias, nasce uma promessa de Deus, surge uma promessa de Deus, e eu quero pontuar dentro desse versículo que nós lemos, duas coisas que quando eu li, brotou assim na minha mente. A primeira é a realidade dos desafios que Jeremias ele estava encontrando. Tanto que o Senhor ele vai dizer, olha, e pelejarão contra ti, isso daqui já é uma outra tradução, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. A primeira realidade que surge é o desafio. Quando Deus ele nos chama, eu sou pastor, minha esposa hoje, ela é missionária. Quando Deus ele nos chama, né? Como a gente costuma brincar, alguns anos atrás, nós estávamos em um culto na igreja quadrangular da Vasco da Gama aqui, aonde a gente congregava há bastante tempo atrás. E num dia de sexta-feira, a gente no culto, aquele negócio, aquela coisa gostosa, e um dos pastores me chama e me leva lá à frente e me diz que o meu chamado seria grande, que o meu chamado seria, muito grande. E minha esposa até lembrou por esses dias, ela disse,
se você soubesse o peso do chamado, você não teria dito sim ao pastor Adriano quando ele disse que o seu ministério seria um ministério grande. E se ele me perguntou se eu estava disposto, e eu disse que estava. Só que eu não sabia da realidade dos desafios a qual eu enfrentaria, a qual nós enfrentamos desde quando nós iniciamos o nosso ministério. E até hoje nós passamos por desafios, passamos por peleja, sabe? E muitas vezes, no chamado ministerial a qual Deus tem para mim, para você, o ministério, ele não é um mar de rosas, onde é tudo tranquilo, onde é tudo maravilhoso. Mas o que me apega, na palavra que eu me apego nesse momento é o seguinte: é que Jesus ele diz uma palavra seguinte: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele está falando, olha, no mundo, a realidade, vocês encontrarão desafios, vocês passarão por desafios, vocês passarão por pelejas, vocês passarão por momentos de dificuldade, por momentos desafiadores. Mas a promessa de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 19, é o seguinte: olha, Deus ele não está dizendo, olha, o seu chamado, o ministério vai ser maravilha. Não, vai ter peleja, pelejarão contra você, vão investir contra você, mas aí surge, em meio à realidade dos desafios, surge uma promessa. Que promessa é essa, pastor Tiago? Deus ele vai dizer, olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe o que é isso? A promessa de Deus no meio dos desafios é o seguinte: olha, filho, vai ver luta, vão se levantar, vai ter fofoca, vai ter disse-me-disse, vai ter investida contra a sua vida. Mas fique tranquilo, porque não vai prevalecer. Você tá entendendo o que é isso? Eu estou falando com você, eu estou todo arrepiado aqui. Filho, pode ficar tranquilo, vão falar, vão levantar calúnia. Ei, minha esposa, a gente sabe o que é isso. Vão falar de você a torto e a direito, mas não vai prevalecer. Sabe? E muitas vezes a gente fica focado porque estão falando, tão focado porque estão maldizendo, e aí a gente fica, Senhor, estão falando de mim, eu estou na roda dos escarnecedores, estão falando de mim. Vê o que é que a palavra diz, olha, pelejarão, mas não resistirão, mas não prevalecerá. Ou seja, tudo que estão fazendo não vai para frente. Tudo que estão falando não vai prosperar. É a promessa que Deus ele faz sobre mim e sobre você, dizendo que, olha, não vai prevalecer, porque o que eu tenho contigo é com você, e o que estão dizendo não vai adiante. Ou seja, é você se manter no foco a qual Deus ele te chamou. E aí, a segunda coisa que brota é a promessa de proteção divina. Como assim, pastor Tiago? Promessa de proteção divina? Ele diz aí no finalzinho do versículo, ele diz:
o Senhor para te livrar. Aí não, minto, desculpe. Ele fala assim, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí surge a promessa de proteção. A primeira, nós vimos que Deus ele fala da realidade dos desafios que se levantam, né? Os desafios físicos e sobrenaturais. Mas no final, na parte B do versículo, o Senhor está dizendo, há uma promessa de proteção. E ele continua dizendo, não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor para te livrar. Sabe, Isaías 41:10 vai dizer, olha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te animo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus dizendo, filho, enquanto você permanecer na minha presença, fazendo a minha vontade, fazendo o que eu determino, vai haver uma proteção divina. O Senhor, ele está dizendo, olha, vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, para te livrar. Ou seja, é uma promessa de livramento. O Senhor ele está dizendo, olha, ainda que eles tentem, ainda que eles lutem, ainda que eles falem, ainda que eles invistam, ainda que tentem fazer contra você, não vão conseguir. Por que não vai conseguir? Porque há uma promessa sobre mim e sobre você, que todo aquele que tentar contra mim, todo aquele que pelejar contra mim, contra você, eles não conseguirão, porque o Senhor está comigo e com você para nos livrar de toda armadilha que estão preparando. Seja armadilha humana, de pessoas que estão tramando contra você, seja a armadilha do próprio Satanás tentando contra você. Mas a promessa de Deus é a seguinte, é que não vai prevalecer. É que não prevalecerá contra a sua vida. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você tem passado. Mas a promessa é essa, que não prevalecerá contra você. Ah, pastor, está doendo, mas não vão prevalecer. Ah, pastor, estou chorando, mas não vai prevalecer contra você. Ah, pastor, eu estou a quase ponto de morrer, mas não vai morrer, porque o Senhor está contigo. A mão do Senhor está sobre a sua vida para te sustentar, para te guardar, para te proteger, para te livrar de tudo e de todos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.